Ela pensou que ele era um simples mecânico, até que ele revelou ser um bilionário. Amo saber de onde vocês são. Se inscreva, deixe o like e me conte de onde está assistindo. O despertador tocou às 6 da manhã, mas Clara Santos já estava acordada há 15 minutos, olhando fixamente para o teto do seu apartamento de um quarto no centro da cidade. Aos 22 anos, ela havia se tornado especialista em acordar antes da hora por pura ansiedade. Hoje era um dia especial. Finalmente iria apresentar seu projeto de arquitetura sustentável para a empresa dos seus sonhos. Hoje vai dar certo, murmurou para si mesma, saltando da cama com uma energia que tentava mascarar o nervosismo. Clara sempre foi uma pessoa positiva, daquelas que encontram o lado bom em qualquer situação, mesmo quando a vida insiste em pregar peças nela. Vestiu seu melhor terno, na verdade o único que possuía, e checou pela 10ª vez se todos os documentos estavam na pasta. Projeto, portfólio, currículo, cartas de recomendação, tudo perfeito, ou quase tudo. Ao sair do apartamento, percebeu que havia esquecido as chaves dentro de casa. Respirou fundo. Não é o fim do mundo, Clara. Você resolve isso depois da apresentação. No elevador encontrou Dona Eulália, sua vizinha de 80 anos, que tinha o hábito peculiar de usar óculos de sol dentro do prédio. Bom dia, Dona Eulália. Como está se sentindo hoje? Ah, minha querida, estou me sentindo como uma estrela de cinema nos anos 50. Daí os óculos escuros, respondeu a idosa com um sorriso maroto. E você? Parece nervosa. Tenho uma apresentação importante hoje. Estou tentando conseguir um emprego em uma empresa de arquitetura. Arquitetura? Que maravilha! Sabia que eu namorei um arquiteto uma vez? Ele construiu uma casa em formato de coração para me conquistar. Não funcionou porque era completamente imprática. Onde você coloca a geladeira em uma casa em formato de coração? Clara riu genuinamente pela primeira vez no dia. Dona Eulália sempre conseguia arrancar um sorriso dela, mesmo nos momentos mais tensos. Obrigada, Dona Eulália. Preciso dessa risada hoje. Vai dar tudo certo, querida. Eu sinto essas coisas. Clara saiu do prédio com um pouco mais de confiança. Checou o relógio. Ainda tinha 2 horas antes da apresentação. Tempo suficiente para tomar um café, revisar mais uma vez o projeto e chegar ao escritório com antecedência. Foi então que viu seu carro. Na verdade, foi o que restou dele. O pequeno Fusca azul de 1978, herança do seu avô e seu bem mais precioso, estava com o capô aberto, vapor saindo do motor e uma poça considerável de algum líquido suspeito se formando no chão. Não! Clara correu até o carro, como se sua presença pudesse magicamente resolver o problema. Girou a chave na ignição. Nada. Nenhum ruído. O carro estava completamente morto. Sentou-se no meio-fio ao lado do Fusca e pela primeira vez considerou chorar. Não tinha dinheiro para um táxi até o outro lado da cidade. O transporte público levaria pelo menos 2 horas com as conexões necessárias e ligar para alguém pedir carona não era uma opção. Clara era do tipo que preferia resolver tudo sozinha, às vezes até demais. Problemas mecânicos? Clara levantou a cabeça e viu um homem alto, de cabelos castanhos ligeiramente desalinhados, vestindo um macacão de mecânico com várias manchas de graxa. Ele tinha um sorriso gentil e olhos que pareciam genuinamente preocupados com a situação dela. Você poderia dizer que sim, respondeu Clara, tentando manter o tom bem-humorado, apesar do desespero. Meu carro decidiu que hoje seria um bom dia para aposentar-se definitivamente. O homem riu. Posso dar uma olhada? Sou Daniel. Trabalho na oficina ali na esquina. Disse, apontando para um estabelecimento que Clara nunca havia notado antes, apesar de morar ali há 3 anos. Clara. E eu ficaria muito grata se você pudesse ao menos me dizer se é algo que pode ser resolvido ou se devo começar a planejar o funeral do meu Fusca. Daniel se aproximou do carro e começou a examinar o motor com a familiaridade de quem realmente entendia do assunto. Clara o observou trabalhar, notando como suas mãos se moviam com precisão e confiança. Havia algo reconfortante na maneira como ele lidava com a situação, sem pressa, sem drama, apenas focado em encontrar o problema. Bom, tenho uma boa e uma má notícia, disse Daniel após alguns minutos. A boa é que não é nada terminal. A má é que vai levar pelo menos 3 horas para resolver. Clara sentiu o coração afundar.
3 horas. Preciso estar do outro lado da cidade em 2 horas para uma apresentação muito importante. Apresentação importante? Entrevista de emprego. Na verdade, mais do que isso. É a chance da minha vida de trabalhar com arquitetura sustentável, algo com que sonho desde a faculdade. Daniel parou o que estava fazendo e a olhou com atenção. Arquitetura sustentável? Isso é fascinante. Como funciona exatamente? Clara piscou surpresa. Não era comum encontrar mecânicos interessados em arquitetura sustentável. Bem, basicamente é projetar construções que tenham o menor impacto possível no meio ambiente, usando materiais recicláveis, energia solar, sistemas de captação de água da chuva. E isso realmente faz diferença? Faz toda a diferença. Se conseguíssemos implementar esses conceitos em larga escala, poderíamos reduzir significativamente a pegada de carbono das construções urbanas. Clara falou com uma paixão que fez seus olhos brilharem, temporariamente esquecendo seus problemas. Daniel sorriu. Posso ver que você realmente ama o que faz. Amo. Por isso preciso chegar a essa apresentação. É na Greenfield Construções, você conhece? O sorriso de Daniel ficou um pouco estranho por um momento, mas Clara estava ocupada demais verificando o horário no celular para notar. Conheço sim. Olha, que tal isso? Eu te levo até lá, e quando você voltar, seu carro estará prontinho. Clara o encarou com desconfiança. Você faria isso? Mas nem me conhece. Às vezes é bom ajudar um estranho. Além do mais, não posso deixar que alguém perca a chance de trabalhar com arquitetura sustentável por causa de um problema mecânico. Mas e seu trabalho? Não vai se atrasar por minha causa? Daniel deu de ombros. Sou o chefe. Posso me dar folga quando quiser. Clara hesitou. Aceitar ajuda de um completo estranho não era exatamente o que sua mãe a havia ensinado, mas as circunstâncias eram especiais, e havia algo em Daniel que a fazia se sentir segura. Está bem, mas eu pago a gasolina. Nem pensar. Considera isso um investimento no futuro da arquitetura sustentável. Daniel a levou até um carro que estava estacionado atrás da oficina. Clara esperava uma picape velha ou algo do tipo, mas se surpreendeu ao ver uma BMW sedã preta, impecavelmente limpa e claramente cara. Esse carro é seu? Perguntou sem conseguir esconder a surpresa. Daniel pareceu um pouco desconfortável. Digamos que mecânico especializado paga bem. Clara aceitou a explicação, embora algo não parecesse se encaixar perfeitamente. Mas não era hora de fazer perguntas. Entrou no carro e ficou impressionada com o interior luxuoso. Durante o trajeto, conversaram sobre tudo e qualquer coisa. Daniel demonstrou conhecimento surpreendente sobre diversos assuntos, desde arquitetura até política ambiental, passando por literatura e cinema. Clara se pegou pensando que nunca havia conhecido um mecânico tão culto. Você lê muito? Perguntou ela. Quando tenho tempo. Gosto de me manter informado sobre o mundo. E você? Além de arquitetura, que outros interesses tem? Adoro cozinhar, especialmente pratos que posso inventar com o que tenho na geladeira. Minha especialidade são receitas do desespero. Quando só sobram 3 ingredientes e você precisa fazer um milagre. Daniel riu alto. Receitas do desespero. Gosto disso. Qual foi a mais criativa? Uma vez fiz uma lasanha com pão de forma, molho de tomate e queijo prato. Ficou surpreendentemente boa. Pão de forma como massa da lasanha? Isso é genial ou terrível, não consigo decidir. As duas coisas, provavelmente. A conversa fluiu naturalmente, e Clara se surpreendeu ao perceber como era fácil falar com Daniel. Ele tinha o dom de fazer perguntas interessantes e realmente escutar as respostas, algo que ela não encontrava frequentemente. Chegamos, disse Daniel, estacionando em frente a um imponente prédio de vidro e aço. Clara olhou para o edifício da Greenfield Construções e sentiu uma mistura de excitação e nervosismo. Obrigada, Daniel. Sério, não sei como te agradecer. Me convide para experimentar uma das suas receitas do desespero algum dia. Clara riu. Pode deixar. Quando eu voltar, vou preparar a melhor receita do desespero que você já provou. Estarei esperando. Boa sorte na apresentação, Clara. Tenho certeza de que vai arrasar. Clara saiu do carro sentindo-se mais confiante do que havia se sentido em semanas. Havia algo em Daniel que a tranquilizava, como se sua presença lembrasse que sempre havia uma solução para qualquer problema. O escritório da Greenfield Construções era tudo o que Clara havia imaginado e mais um pouco. Paredes de vidro, decoração minimalista,
plantas em todos os cantos e uma vista espetacular da cidade. Era o tipo de lugar onde ela sempre sonhou trabalhar. A recepcionista, uma mulher elegante de seus 40 anos, a cumprimentou com um sorriso profissional. Clara Santos, o Sr. Greenfield já está esperando na sala de reuniões. Clara seguiu pelas instalações, observando os projetos expostos nas paredes. Edifícios residenciais com jardins verticais, escritórios com painéis solares integrados, até mesmo uma escola construída inteiramente com materiais recicláveis. Era inspirador. A sala de reuniões era ampla, com uma mesa de madeira de demolição e cadeiras que pareciam ter saído de uma revista de design. Esperando por ela estavam 3 pessoas. Um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e óculos, presumivelmente o Sr. Greenfield. Uma mulher loira de terno que parecia ser da área de recursos humanos e... Clara congelou. Daniel estava sentado à mesa, mas não era mais o mesmo Daniel de macacão sujo de graxa. Este Daniel usava um terno perfeitamente cortado, tinha os cabelos penteados e uma postura que irradiava autoridade. Ele a olhou com uma expressão que misturava surpresa genuína e algo que Clara não conseguia decifrar. Clara Santos, presumo? Disse o homem de cabelos grisalhos, levantando-se com um sorriso. Sou Robert Greenfield, CEO da empresa. Esta é Amanda Martins, nossa diretora de RH, e este é Daniel Carvalho, nosso diretor de projetos especiais. Clara sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Daniel, diretor de projetos especiais, o mesmo Daniel que havia mexido no motor do seu Fusca 1 hora atrás. Prazer em conhecê-los, conseguiu dizer, tentando manter a compostura profissional enquanto sua mente processava a informação. Daniel se levantou e estendeu a mão para ela. Prazer, Clara, disse com um sorriso que parecia um pedido de desculpas. Igualmente. Daniel, respondeu ela, apertando sua mão e sentindo uma corrente elétrica subir pelo braço. Bem, interveio Robert, Daniel nos contou que vocês se conheceram hoje de manhã. Que coincidência interessante. Clara olhou para Daniel com uma expressão que claramente dizia: vamos conversar sobre isso depois. Daniel pareceu entender perfeitamente. Sim, foi inesperado, disse Clara. Bom, vamos começar então, disse Amanda, consultando uma agenda. Clara, ficamos impressionados com seu portfólio. Seus projetos acadêmicos mostram uma compreensão muito madura da arquitetura sustentável. Obrigada. A sustentabilidade sempre foi minha paixão principal na arquitetura. E é exatamente sobre isso que gostaríamos de conversar, disse Robert. Estamos desenvolvendo um projeto revolucionário, um complexo residencial completamente sustentável que pode servir de modelo para futuras construções na cidade. Clara sentiu seu coração acelerar. Era exatamente o tipo de projeto com que sonhava trabalhar. O projeto, continuou Robert, seria supervisionado pelo Daniel aqui presente. Ele tem experiência considerável em projetos inovadores. Clara olhou para Daniel, que parecia ligeiramente desconfortável com a situação. Que tipo de experiência? Perguntou ela, curiosa para entender melhor quem era realmente o homem que a havia ajudado. Daniel estudou no MIT, explicou Amanda. Tem mestrado em engenharia sustentável e já liderou projetos similares em outros países. MIT. Clara olhou para Daniel com renovado interesse e uma ponta de irritação. Por que ele havia mentido sobre ser mecânico? Bem, disse Robert, gostaríamos que você nos apresentasse suas ideias para um projeto desse tipo. Clara respirou fundo e começou sua apresentação. Falou sobre sistemas de captação de energia solar integrados à arquitetura, jardins verticais que funcionavam como isolamento térmico natural, sistemas de reaproveitamento de água da chuva e materiais de construção ecológicos. Durante toda a apresentação, sentia os olhos de Daniel sobre ela. Quando ousava olhar em sua direção, via que ele parecia genuinamente interessado e impressionado com suas ideias. Fascinante, disse Robert quando ela terminou. Daniel, o que achou? Daniel se inclinou para a frente. Clara, seus conceitos são realmente inovadores, especialmente a ideia de usar a vegetação não apenas como decoração, mas como parte funcional da estrutura do edifício. Como você vê a implementação prática disso? Clara se animou com a pergunta. Bem, existem algumas técnicas já desenvolvidas na Europa, mas acredito que podemos adaptá-las ao nosso clima tropical. Por exemplo,
Certas espécies de plantas podem atuar como reguladores térmicos naturais, reduzindo a necessidade de ar-condicionado em até 40%. 40%? Amanda pareceu impressionada. Isso representaria uma economia significativa nos custos operacionais. Exatamente. E, além disso, melhora a qualidade do ar interno e cria um ambiente mais saudável para os moradores. Daniel sorriu. Você já testou essas teorias na prática? Infelizmente, não tive oportunidade ainda. Mas fiz simulações computacionais na faculdade que indicaram resultados muito promissores. Simulações são um bom começo, disse Daniel, mas nada substitui a aplicação real. Se fosse contratada, como se sentiria em relação a trabalhar em um projeto piloto onde pudesse testar suas ideias? Seria um sonho realizado, respondeu Clara honestamente. Robert trocou olhares com Amanda e Daniel. Clara, ficamos muito impressionados com sua apresentação e seu entusiasmo. Gostaríamos de oferecer a você uma posição em nossa equipe. Clara sentiu como se todas as suas orações tivessem sido atendidas de uma vez. Sério, eu não sei o que dizer. É incrível. Há apenas uma condição, continuou Robert. Por se tratar de um projeto tão específico, você trabalharia diretamente com Daniel. Isso seria um problema? Clara olhou para Daniel, que parecia aguardar sua resposta com uma expressão indecifravelmente. Era uma oportunidade profissional única, mas trabalhar com alguém que havia mentido para ela desde o primeiro encontro, isso complicava as coisas. Não seria um problema, disse ela finalmente, mas gostaria de entender melhor a dinâmica de trabalho. Claro, disse Daniel. Que tal almoçarmos juntos amanhã para discutir os detalhes do projeto? Perfeito, disse Robert, levantando-se. Amanda cuidará da parte burocrática. Clara, seja bem-vinda à equipe Greenfield. Depois que Robert e Amanda saíram, Clara ficou sozinha na sala com Daniel. O silêncio se estendia entre eles, pesado de perguntas não feitas. Então, disse Clara finalmente, mecânico especializado? Daniel teve a decência de parecer envergonhado. Posso explicar. Espero que possa, porque agora vamos trabalhar juntos e eu preciso saber com quem estou lidando. Você tem razão de estar irritada. Irritada? Eu não estou irritada, mentiu Clara. Estou confusa. Por que fingir ser mecânico? Daniel se levantou e começou a andar pela sala. Não foi bem fingir. Eu realmente entendo de mecânica. Aprendi com meu avô quando era criança. E a oficina, bem, é minha. Sua? Comprei há alguns anos. Gosto de trabalhar com as mãos de vez em quando, me relaxa. Especialmente quando o trabalho aqui fica muito estressante. Clara processou a informação. Então você é diretor de projetos especiais de uma empresa de arquitetura sustentável e dono de uma oficina mecânica nas horas vagas? É uma forma de dizer. Daniel, isso não faz sentido. Daniel parou de andar e a encarou. Clara, a verdade é que... Bom, quando te vi esta manhã não planejei nada disso. Você estava claramente em apuros. Eu quis ajudar. Não pensei que nos encontraríamos novamente, muito menos que você estaria vindo para uma entrevista aqui. Mas quando percebeu, por que não me disse a verdade? Porque você parecia relaxada comigo. Estava sendo você mesma, sabe? Não estava tentando impressionar ninguém ou ser politicamente correta. Estava apenas sendo Clara. E eu gostei dessa Clara. Clara sentiu um calor subir pelo pescoço. Que diferença isso faz? Toda a diferença do mundo. Quantas vezes você acha que as pessoas são genuínas comigo quando sabem quem eu sou e onde trabalho? E quem você é, exatamente? Daniel hesitou. Além de diretor aqui, sou... Bem, minha família tem alguns negócios. Que tipo de negócios? Imobiliários, construtoras, algumas outras coisas. Clara teve a sensação de que ele não estava contando a história toda, mas decidiu não insistir no momento. Olha, Daniel, agradeço a ajuda desta manhã de verdade. E estou animada com a oportunidade de trabalho. Mas se vamos trabalhar juntos, preciso que seja com honestidade total, está bem? Está bem, concordou Daniel. Sem mais mentiras. Sem mais mentiras, repetiu Clara. Daniel sorriu. Então ainda me deve uma receita do desespero. Clara não conseguiu evitar sorrir de volta. Isso foi antes de descobrir que você provavelmente come em restaurantes 5 estrelas todos os dias. Na verdade, disse Daniel, prefiro comida caseira. Minha cozinheira faz pratos incríveis, mas às vezes sinto falta de algo mais improvisado. Cozinheira? Clara levantou uma sobrancelha. Quantas coisas mais você não me contou?
Daniel riu. Muitas, provavelmente. Mas prometo que vou explicar tudo aos poucos. Aos poucos? Bem, temos um projeto para trabalhar juntos. Vai levar alguns meses. Tempo suficiente para que me conheça direito. Clara o estudou por um momento. Havia algo em Daniel que a intrigava profundamente. Ele era claramente mais complexo do que havia aparentado inicialmente, mas sua gentileza parecia genuína. E profissionalmente, era uma oportunidade que ela não podia desperdiçar. Está bem, disse ela finalmente. Mas quero conhecer meu parceiro de trabalho direito, o verdadeiro Daniel Carvalho. E eu quero conhecer a verdadeira Clara Santos, a que faz receitas do desespero e dirige um Fusca de 1978. Falando nisso, Clara olhou o relógio. Meu carro já está sendo consertado, vai estar pronto quando você chegar lá. Como você... Liguei para a oficina enquanto você apresentava. Pedro, meu funcionário, é excelente. Clara balançou a cabeça, ainda processando tudo. Você é cheio de surpresas, Daniel Carvalho. Você ainda não viu nada, disse ele com um sorriso que fez o coração de Clara acelerar ligeiramente. Preciso ir. Dona Eulália deve estar preocupada. Ela sempre fica na janela esperando eu voltar. Dona Eulália? Minha vizinha, 80 anos e mais esperta que nós dois juntos. Gostaria de conhecê-la algum dia. Clara o olhou com curiosidade. Por quê? Porque as pessoas que você ama dizem muito sobre quem você é. A resposta pegou Clara de surpresa. Era perspicaz e doce ao mesmo tempo. Talvez um dia, disse ela, se você se comportar bem como chefe, vou fazer o meu melhor. Quando Clara saiu do prédio da Greenfield, sentia-se como se sua vida tivesse mudado completamente em questão de horas. Havia conseguido o emprego dos seus sonhos, mas também havia se deparado com um mistério chamado Daniel Carvalho. O mais desconcertante era que, apesar de todas as mentiras por omissão, ela se sentia genuinamente atraída por ele. Havia uma autenticidade em Daniel que transcendia suas circunstâncias materiais. A forma como havia se oferecido para ajudá-la, o interesse genuíno que demonstrou por seu trabalho, a facilidade da conversa entre eles, nada disso parecia fabricado. Mas Clara também sabia que precisava ser cautelosa. Sua vida amorosa não era exatamente um mar de sucessos. Sua última relação séria havia terminado porque o rapaz achou que ela era ambiciosa demais e focada no trabalho demais. Agora se via na situação de trabalhar diretamente com alguém que a atraía, mas que claramente guardava segredos. Complicado, murmurou para si mesma enquanto esperava o ônibus. Seu celular tocou. Mensagem de Daniel. Espero que não tenha se arrependido de aceitar o emprego. Tenho certeza de que faremos um ótimo time. Clara olhou a mensagem por um longo momento antes de responder. Não me arrependi, mas ainda espero aquela honestidade total que prometeu. A resposta veio quase imediatamente. Promessa é dívida. Até amanhã, Clara. Clara guardou o celular sorrindo apesar de si mesma. Fosse lá o que Daniel estivesse escondendo, ela descobriria. E talvez, no processo, descobrisse também algo sobre si mesma. No dia seguinte, Clara acordou com uma mistura de ansiedade e excitação. Seria seu primeiro dia oficial na Greenfield, e ela ainda não sabia direito o que esperar. Vestiu sua segunda melhor roupa, um blazer azul marinho que havia comprado em uma liquidação e uma calça preta que usava em todas as ocasiões importantes, e se dirigiu para o trabalho. Seu Fusca estava funcionando perfeitamente, ronronando como um gatinho satisfeito. Dentro do carro encontrou um bilhete. Bem-vinda à equipe Greenfield. O café da manhã é por minha conta. D. Clara balançou a cabeça sorrindo. Daniel definitivamente não era um chefe comum. Ao chegar ao escritório, foi recebida por Amanda, que a levou para conhecer suas instalações de trabalho. Para sua surpresa, não era uma mesa qualquer em um escritório compartilhado. Era uma sala própria, pequena mas aconchegante, com uma vista linda da cidade e uma mesa de desenho profissional que devia ter custado mais que seu salário de 3 meses. Daniel insistiu que você precisava de um espaço próprio para desenvolver as ideias do projeto, explicou Amanda. Ele foi bem específico sobre o equipamento também. Específico como? Mesa de desenho alemã, computador com software de modelagem 3D, biblioteca técnica completa. Ele disse que você precisaria das melhores ferramentas para fazer o melhor trabalho. Clara ficou tocada e, ao mesmo tempo, um pouco desconfortável. Era muito para um primeiro dia de trabalho. Onde está Daniel hoje? Reunião externa pela manhã,
mas deixou isso para você. Amanda entregou um envelope elegante. Dentro, Clara encontrou um cartão com letra manuscrita. Almoço às 12h30 no Bistrô Verde. Precisamos discutir o projeto, e eu preciso te contar algumas coisas. Daniel. Clara passou a manhã explorando sua nova sala e organizando seus materiais. Era surreal estar ali, em seu primeiro emprego real como arquiteta. Tentou se focar no trabalho e não pensar muito em Daniel, mas era difícil, especialmente quando cada detalhe da sala parecia ter sido pensado especificamente para ela. Às 12h30 em ponto, estava no Bistrô Verde, um restaurante charmoso especializado em comida orgânica. Daniel já estava lá, mas dessa vez não usava terno. Estava com jeans e uma camisa casual, parecendo mais com o mecânico que ela havia conhecido na véspera. Oi, disse ele, levantando-se quando a viu. Como foi a primeira manhã? Reveladora, respondeu Clara sentando-se. A sala é incrível, Daniel. Obrigada, mas também é um pouco intensa para um primeiro dia. Daniel pareceu desconfortável. Foi demais? Foi generoso. Muito generoso. E isso me deixa curiosa sobre o que você ainda não me contou. Daniel suspirou. Você não vai deixar isso passar, vai? Não mesmo. Você prometeu honestidade total. Está bem. Daniel olhou ao redor do restaurante como se estivesse se certificando de que ninguém conhecido estava por perto. Mas talvez seja melhor conversarmos em um lugar mais reservado. Clara sentiu um friozinho na barriga. É tão sério assim? Não é sério, é só complicado. Eles pediram o almoço e Daniel começou devagar. Lembra quando disse que minha família tem alguns negócios? Lembro. Bem, são mais que alguns negócios. E são maiores do que eu deixei a entender. Clara esperou que ele continuasse. Meu sobrenome é Carvalho. Daniel Carvalho. Clara franziu a testa. O nome parecia familiar, mas não conseguia localizar de onde. Carvalho como em Grupo Carvalho? Daniel acenou, confirmando com a cabeça. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O Grupo Carvalho era um dos maiores conglomerados empresariais do país. Construção civil, imobiliário, tecnologia, até mesmo algumas redes de hotéis. Era o tipo de empresa que aparecia nas capas das revistas de negócios. Você é um Carvalho dos Carvalhos? Filho mais novo, confirmou Daniel. Meu pai é CEO do grupo. Meu irmão mais velho trabalha com imóveis e eu sempre fui a ovelha negra da família. Ovelha negra como? Estudei no exterior contra a vontade do meu pai, que queria que eu assumisse os negócios da família imediatamente. Quando voltei, insisti em trabalhar primeiro em outras empresas para ganhar experiência própria. A Greenfield foi onde acabei parando. Clara estava processando a informação lentamente. Então você não é apenas diretor de projetos especiais. Você é bilionário. Daniel fez uma careta. Tecnicamente, minha família é bilionária. Eu tenho um fundo fiduciário e algumas ações, mas não tenho acesso à maior parte da fortuna familiar enquanto não assumir um papel mais ativo nos negócios principais. Daniel, Clara disse lentamente, por que está me contando isso? Porque você me pediu honestidade. E porque não quero que descubra por aí e pense que estou brincando com você. Clara sentiu uma mistura confusa de emoções. Alívio por ele estar sendo honesto, mas também uma sensação estranha de que o chão havia se movido sob seus pés novamente. Isso muda alguma coisa? Perguntou Daniel, parecendo genuinamente preocupado. Muda tudo, disse Clara honestamente. Não sei se muda bem ou mal, mas muda. Como assim? Clara respirou fundo. Daniel, eu cresci em um apartamento de 2 quartos com minha mãe, que trabalhou 3 empregos para me colocar na faculdade. Eu dirijo um Fusca de 1978, porque é tudo que posso pagar. Moro sozinha porque dividi apartamento até os 21 anos. E você é bilionário. Minha situação financeira não define quem eu sou, disse Daniel. Claro que define. Define suas escolhas, suas oportunidades, a forma como você vê o mundo. Ontem você me deu carona em um BMW que provavelmente custa mais que meu salário anual. E eu achei que você era um mecânico bem-sucedido. Daniel ficou em silêncio por um momento. Você está certa, sinto muito. Eu deveria ter sido honesto desde o início. Por que não foi? Porque... Daniel hesitou. Clara, você não faz ideia de como é conhecer alguém quando você tem dinheiro. As pessoas mudam, ficam diferentes.
Ou querem algo de você ou ficam intimidadas demais para serem elas mesmas. E você achou que eu seria assim? Não sei. Mas quando você estava falando sobre arquitetura sustentável no carro, seus olhos brilharam de uma forma que eu nunca havia visto. Você estava apaixonada pelo que faz, não estava tentando me impressionar ou conseguir algo. E eu gostei disso. Clara sentou em silêncio, tentando processar tudo. Por um lado, entendia o ponto de vista de Daniel. Por outro, sentia-se enganada. Então, o que acontece agora? Perguntou ela. Agora você decide se consegue trabalhar comigo sabendo quem eu realmente sou. E se eu decidir que não consigo? Daniel pareceu vulnerável pela primeira vez desde que ela o conhecera. Então vou respeitar sua decisão, mas espero que não seja o caso. Por quê? Porque acho que podemos fazer algo incrível juntos. E não estou falando apenas do projeto. O coração de Clara acelerou. Daniel, desculpe, não deveria ter dito isso. Vamos nos focar no trabalho. Clara olhou para ele estudando sua expressão. Havia sinceridade ali, mas também uma vulnerabilidade que a tocou. Está bem, disse ela finalmente. Vamos tentar, mesmo, mas com uma condição, sem mais surpresas. Se vamos trabalhar juntos, preciso conhecer a pessoa real, não uma versão editada. Combinado? E outra coisa, no trabalho, você é meu chefe, e eu sou sua funcionária. Mas fora do escritório, somos apenas Daniel e Clara, sem privilégios especiais, sem presentes caros, sem BMW. Se quiser me conhecer de verdade, vai ter que ser do jeito comum. Daniel sorriu. Posso viver com isso. Ótimo. Agora me fale sobre esse projeto em que vamos trabalhar. Daniel se animou. É ambicioso. Queremos construir o primeiro complexo residencial completamente neutro em carbono do país. 200 apartamentos, todos com energia solar, captação de água da chuva, jardins verticais, área de compostagem comunitária. Sério? Clara sentiu sua paixão profissional despertar. Que tipo de orçamento estamos falando? Esse é o melhor parte. Minha família vai investir no projeto através do grupo, então temos recursos praticamente ilimitados para a inovação. Clara parou. Sua família vai investir? Daniel, isso não é conflito de interesses? Como assim? Você trabalha na Greenfield, mas sua família está financiando o projeto. Quem está realmente no comando? Daniel pareceu desconfortável novamente. É complicado. Descomplicar. A Greenfield é uma subsidiária do Grupo Carvalho. Meu pai criou a empresa especificamente para projetos de arquitetura sustentável. Clara sentiu a familiar sensação de ter o chão se movendo sob seus pés. Então você não é funcionário da Greenfield. Você é dono da Greenfield. Tecnicamente, sim. Tecnicamente? Clara se inclinou para trás na cadeira. Daniel, você me contratou para trabalhar na sua própria empresa? Clara, deixe-me explicar. Não. Clara levantou a mão. Você sabe o que isso significa? Significa que consegui esse emprego não porque sou boa no que faço, mas porque o dono da empresa quis me ajudar. Isso não é verdade. Sua apresentação foi brilhante. Para quem? Para você que já havia decidido me contratar no momento em que me viu com problemas no carro? Daniel ficou vermelho. Não foi assim. Não? Então como foi? Está bem. Talvez eu tenha ficado impressionado com você desde o primeiro momento, mas isso não diminui suas qualificações. Clara se levantou. Preciso de um tempo para pensar. Clara, por favor. Daniel, você mentiu sobre ser mecânico. Mentiu sobre trabalhar para a Greenfield. Mentiu sobre suas qualificações financeiras. E agora descubro que toda a minha carreira pode estar sendo construída sobre uma base falsa. Suas qualificações são reais. Seu talento é real. Mas minha oportunidade não foi baseada no mérito, foi baseada no fato de você ter se interessado por mim. Daniel ficou em silêncio. Eu preciso ir, disse Clara, pegando sua bolsa. Clara, podemos resolver isso. Talvez, disse ela, mas primeiro preciso descobrir se quero resolver. Clara saiu do restaurante sentindo-se confusa e traída. Por um lado, Daniel havia sido honesto quando ela pediu, mesmo que tardiamente. Por outro lado, descobrir que toda sua oportunidade profissional podia estar baseada no interesse pessoal dele, por ela fazia com que questionasse tudo. Clara passou o resto do dia em sua sala tentando focar no trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. Cada vez que olhava para a mesa de desenho alemã, ou o software de última geração, pensava em Daniel e em como sua generosidade podia estar minando sua confiança profissional.
Por volta das 5 da tarde, bateram na porta. Entre, disse Clara, esperando ver Daniel. Em vez disso, entrou uma mulher deslumbrante de cerca de 30 anos, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e um vestido que provavelmente custava mais que o aluguel de Clara por 3 meses. Você deve ser Clara, disse a mulher com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou Isabela Moreira, noiva do Daniel. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Noiva? Bem, ainda não oficialmente, mas estamos juntos há 2 anos e nossas famílias sempre souberam que acabaríamos casados. É questão de tempo até ele fazer o pedido formal. Clara tentou manter a expressão neutra. Posso ajudá-la em alguma coisa? Na verdade, vim conversar com você sobre Daniel. Ouvi dizer que vocês se conheceram ontem e que ele andou te gastando mais atenção com você do que seria apropriado. Não sei do que está falando, disse Clara, embora soubesse exatamente do que Isabela estava falando. Clara, posso te chamar de Clara? Vou ser direta. Daniel tem um coração muito grande. Às vezes ele se envolve demais tentando ajudar as pessoas, especialmente mulheres jovens com dificuldades financeiras. A condescendência na voz de Isabela fez Clara cerrar os punhos. Ele já fez isso antes, continuou Isabela. Contrata garotas bonitas, dá presentes caros, faz com que se sintam especiais. Mas no final, ele sempre volta para o mundo dele, para pessoas como eu. Por que está me contando isso? Porque parece uma garota legal e não quero que se machuque. Daniel pode brincar de ser homem comum, mas no final das contas, ele vai casar com alguém do mesmo nível social. É assim que essas coisas funcionam. Clara se levantou. Obrigada pela preocupação, mas posso cuidar de mim mesma. Tenho certeza de que pode. Só estou tentando ser gentil. Depois que Isabela saiu, Clara ficou sozinha com seus pensamentos turbulentos. Será que Daniel realmente tinha o hábito de salvar mulheres jovens? Será que ela era apenas mais uma em uma série de projetos de caridade? Seu telefone tocou. Mensagem de Daniel. Sei que você precisa de tempo, mas gostaria de explicar melhor tudo. Posso te ver hoje à noite? Clara olhou a mensagem por um longo tempo antes de responder. Sua noiva passou aqui hoje. A resposta veio imediatamente. Que noiva? Isabela Moreira. Merda. Posso explicar. Por favor. Clara desligou o telefone sem responder. Precisava conversar com alguém sensato e sabia exatamente quem procurar. Então me deixe ver se entendi, disse Dona Eulália, servindo chá para Clara em sua sala de estar cheia de plantas e fotos antigas. Você conheceu um homem que achou que era mecânico. Ele te ajudou com o carro. Te levou para uma entrevista de emprego onde descobriu que ele é seu novo chefe bilionário e agora apareceu uma mulher dizendo que é noiva dele? É basicamente isso, confirmou Clara, afundando no sofá floral de Dona Eulália. Minha querida, sua vida é mais interessante que as novelas que eu assisto. Não é interessante, é confusa. Não sei mais em quem confiar ou o que pensar. Dona Eulália se sentou em sua poltrona favorita e estudou Clara por cima dos óculos de leitura. Me fale sobre ele, sobre como você se sentiu quando estava com ele, antes de saber sobre o dinheiro. Clara pensou por um momento. Bem, ele era gentil, genuinamente gentil. Não estava tentando impressionar ninguém, apenas ajudar, e nossa conversa fluiu naturalmente. Senti como se o conhecesse há anos. E depois que descobriu sobre o dinheiro, fiquei confusa. Questionei se tudo era real ou se ele estava apenas brincando comigo. E essa tal Isabela? Ela disse que Daniel tem o hábito de salvar mulheres jovens, mas que sempre volta para pessoas do nível social dele. Dona Eulália tomou um gole do chá pensativamente. Clara, quantos anos eu tenho? 80, Dona Eulália. E em 80 anos você acha que eu aprendi alguma coisa sobre pessoas? Acredito que sim. Então me escute bem. Mulheres que aparecem do nada para alertar outras mulheres sobre homens geralmente têm seus próprios motivos, especialmente quando se descrevem como noivas de homens que claramente não sabem que são noivos. Clara levantou a cabeça. O que quer dizer? Querida, se essa Isabela fosse realmente noiva do Daniel, por que ele ficaria surpreso quando você mencionou isso? E por que ela sentiria necessidade de vir até você pessoalmente para marcar território? Pode estar certa. Clara, eu já fui jovem e bonita. Sei como mulheres inseguras agem quando sentem que alguém pode ameaçar seus planos. Mas e se ela estiver certa sobre Daniel ter esse padrão de comportamento? Dona Eulália se inclinou para a frente.
Então há uma forma simples de descobrir. Como? Pergunte a ele diretamente. Mas também observe suas ações, não apenas suas palavras. Homens podem mentir com a boca, mas raramente mentem com suas ações consistentes. E se ele estiver apenas se divertindo comigo? Então você descobrirá isso a tempo e seguirá em frente. Mas e se ele for genuíno? Você vai jogar fora uma chance de felicidade por medo? Clara suspirou. É arriscado. Minha querida, todas as melhores coisas na vida são arriscadas. Você acha que chegou onde está profissionalmente sem correr riscos? Não. O amor não é diferente. Requer coragem. Naquele momento, tocaram a campainha. Dona Eulália se levantou para atender e voltou com um buquê de flores modesto. Margaridas simples, não rosas caras. Para Clara, disse ela, entregando um cartão junto com as flores. Clara abriu o cartão. Sei que você disse para nos conhecermos do jeito comum. Estas são flores comuns de um homem comum que gostaria de uma chance de explicar tudo. Se estiver disposta, estarei esperando no parque em frente ao seu prédio às 7 horas. Daniel. Flores simples, observou Dona Eulália. Interessante escolha para um bilionário. Clara olhou o relógio. Eram 6h30. Vá, disse Dona Eulália. Mas e se... Clara, querida, você já decidiu ir no momento em que leu o cartão. Pare de questionar e vá. Clara beijou a testa de Dona Eulália. Obrigada pelo conselho. De nada. E Clara, use seu coração, mas não desligue sua cabeça completamente. Daniel estava sentado em um banco no pequeno parque em frente ao prédio de Clara, vestindo jeans e uma camiseta simples. Quando a viu chegando, se levantou com uma expressão que misturava esperança e nervosismo. Obrigado por vir, disse ele. Suas flores foram convincentes, respondeu Clara, sentando-se no banco ao lado dele, mas mantendo uma distância segura. Sobre a Isabela, deixe-me adivinhar. Vocês não são noivos. Daniel suspirou. Nunca fomos noivos. Namoramos por alguns meses há 2 anos, mas terminamos porque... porque eu percebi que ela estava mais interessada no meu sobrenome do que em mim. Ela disse que suas famílias sempre souberam que vocês acabariam casados. Nossas famílias gostariam que acabássemos casados, mas isso nunca foi algo que eu quis. Por isso terminei com ela. Ela parecia muito confiante sobre vocês terem um futuro juntos. Daniel fez uma careta. Isabela tem dificuldade para aceitar não como resposta. Ela aparece de vez em quando tentando reatar, especialmente quando ouve falar que estou interessado em outra pessoa. Clara o olhou. Como ela soube sobre mim? Provavelmente através da minha família. Notícias viajam rápido em círculos sociais pequenos. Ela disse que você tem o hábito de salvar mulheres jovens. Daniel pareceu genuinamente chocado. Ela disse isso? Clara, isso não é verdade. Você é a primeira pessoa que me interessei desde que terminei com ela. Como posso ter certeza? Daniel pensou por um momento. Posso te apresentar as pessoas que trabalham comigo há anos. Elas podem confirmar que nunca tive esse tipo de comportamento. Clara estudou sua expressão. Havia sinceridade ali, mas ela ainda estava guardada. Daniel, mesmo que Isabela esteja mentindo, ainda temos o problema maior. Qual? Você é bilionário. Eu sou uma arquiteta recém-formada que dirige um Fusca de 1978. Como isso poderia funcionar? Daniel se virou para encará-la completamente. Clara, posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando não sabia sobre minha situação financeira, o que sentia por mim? Clara hesitou. Sentia que você era gentil e interessante e que nossa conversa fluía naturalmente. E agora? Agora estou confusa. Por que o dinheiro tem que mudar isso? Porque muda tudo. Suas experiências de vida, suas expectativas, a forma como você vê o mundo. Clara, você acha que o dinheiro me fez uma pessoa diferente no trânsito ontem de manhã, que de alguma forma alterou magicamente quem eu sou fundamentalmente? Clara parou para pensar. Não, mas nada. Sou a mesma pessoa que te ajudou com o carro. A mesma pessoa que ficou fascinada ouvindo você falar sobre arquitetura sustentável. O dinheiro não mudou meu caráter, mas muda nossas dinâmicas, muda o que as pessoas vão pensar, muda as expectativas. Daniel se inclinou para a frente. Clara, posso te contar algo sobre crescer com dinheiro? Pode. A coisa mais difícil é encontrar pessoas que te vejam como pessoa, não como conta bancária. A maioria das pessoas que conheço quer algo de mim, ou fica intimidada demais para ser genuína. E isso é diferente comigo.
Completamente diferente. Ontem você brigou comigo por ter mentido. Hoje você está me questionando sobre meus motivos. Você não está tentando me agradar ou conseguir algo de mim. Está sendo autêntica. Clara sentiu algo se movendo em seu peito. Isso é importante para você? É a coisa mais importante. Clara, eu poderia namorar qualquer mulher que quisesse impressionar com dinheiro, mas não quero isso. Quero alguém que goste de mim por quem eu sou, não pelo que tenho. E como sei que não vai se cansar da novidade? Como Isabela disse, talvez você sempre volte para seu mundo no final. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Não posso te dar garantias sobre o futuro, Clara. Ninguém pode. Mas posso te dizer que nunca me senti com ninguém da forma como me sinto com você. Como se sente comigo? Como se pudesse ser eu mesmo completamente. Sem performances, sem tentar impressionar. Apenas... Daniel. Clara sentiu seu coração acelerar. Daniel. Clara, eu sei que é complicado. Sei que nossa diferença de situação financeira cria desafios, mas não acha que vale a pena tentarmos descobrir se podemos superá-los juntos? Clara olhou para ele, estudando sua expressão. Via sinceridade ali, mas também vulnerabilidade. Daniel Carvalho, herdeiro bilionário, estava sendo genuinamente vulnerável com ela. Se tentássemos, disse ela cuidadosamente, como funcionaria? Como você quiser que funcione. Você estabelece as regras. Eu? Você. Se quiser que nos conheçamos como pessoas comuns, fazemos isso. Se quiser que mantenhamos o trabalho separado do pessoal, combinado. Você no comando. Clara respirou fundo. Era uma proposta tentadora, mas ainda havia algo que a incomodava. Daniel, sobre o trabalho. Como posso ter certeza de que consegui o emprego por mérito próprio? Daniel sorriu pela primeira vez na conversa. Quer saber um segredo? Qual? Eu não participei da decisão de te contratar. Como assim? Robert e Amanda tomaram a decisão antes mesmo de eu voltar da reunião externa. Quando cheguei ao escritório, você já havia sido contratada. Clara o encarou. Sério? Totalmente sério. Eles ficaram impressionados com sua apresentação. Eu fiquei surpreso quanto você, quando soube que tinha conseguido o emprego. Mas então, por que mentiu sobre isso no almoço? Daniel pareceu envergonhado. Porque estava com medo de que você pensasse que eu havia influenciado a decisão. Queria que você soubesse que conseguiu por mérito próprio, mas não soube como explicar sem complicar ainda mais as coisas. Clara sentiu um alívio enorme. Então realmente conseguiu o emprego sozinha? Completamente sozinha. E Clara, Robert disse para Amanda que foi uma das melhores apresentações que ele já viu para uma recém-formada. Clara sorriu pela primeira vez desde a conversa com Isabela. Isso faz toda a diferença. Faz, porque significa que posso trabalhar contigo sem sentir que minha carreira está sendo construída sobre bases falsas. E pessoalmente, podemos tentar nos conhecer melhor? Clara o estudou por um momento. Dona Eulália estava certa. Ela já havia decidido dar uma chance a Daniel no momento em que leu o cartão. Apenas estava lutando contra sua própria coragem. Está bem, disse ela finalmente. Mas com algumas condições. Quais? Primeira, honestidade total, sem mais surpresas sobre sua identidade ou situação. Combinado. Segunda, você vai me conhecer como Clara Santos, arquiteta, não como projeto de caridade ou diversão temporária. Clara, você nunca foi projeto de caridade e definitivamente não é diversão temporária. Terceira, vamos devagar, conhecer um ao outro de verdade antes de qualquer coisa séria. Daniel sorriu. Posso viver com todas essas condições, mas posso adicionar uma minha? Qual? Você para de assumir o pior sobre meus motivos. Me dá o benefício da dúvida de vez em quando. Clara considerou. É justo, mas você tem que me entender. Isso tudo é muito novo para mim. Para mim também, Clara. Nunca tentei namorar alguém sabendo que ela poderia estar interessada em mim, apesar do dinheiro. Não por causa dele. Clara riu. Quando você coloca assim, fica engraçado. Engraçado? Sim. Você está preocupado que eu goste de você por dinheiro. E eu estou preocupada que você só goste de mim como novidade. Somos um par paranoico. Daniel riu também. Somos mesmo. Mas talvez possamos ser um par paranoico juntos. Talvez, concordou Clara. Eles ficaram sentados em silêncio confortável por alguns minutos, observando as crianças brincarem no parquinho. Clara? Sim, ainda me deve uma receita do desespero. Clara sorriu. É mesmo? Que tal amanhã?
Posso cozinhar para você. No seu apartamento? No meu apartamento. Assim você conhece meu mundo de verdade. Adoraria. Mas aviso, é um apartamento pequeno. Os móveis são todos de segunda mão e você vai ter que se sentar no chão para comer, porque só tenho 2 cadeiras. Daniel sorriu. Parece perfeito. Na noite seguinte, Clara estava nervosa como não ficava há meses. Havia passado o dia todo pensando no que cozinhar para Daniel, finalmente decidindo por sua especialidade. Risoto de cogumelos feito com os ingredientes que tinha em casa, que incluía um pacote de arroz arbóreo que ganhara de Natal, cogumelos que estavam quase vencendo e queijo parmesão que havia comprado em promoção. Seu apartamento estava limpo como nunca estivera. Não porque fosse bagunçado normalmente, mas porque Clara havia percebido como era pequeno e simples quando imaginou Daniel ali. Um quarto, uma pequena sala que servia também como escritório, uma cozinha minúscula e um banheiro. Tudo muito diferente do que um bilionário estava acostumado. Às 7 da noite em ponto, tocaram a campainha. Clara respirou fundo e desceu para encontrar Daniel no hall de entrada do prédio. Ele usava jeans e uma camiseta simples e carregava uma garrafa de vinho. "Oi", disse ele com um sorriso. "Oi, trouxe vinho?" "Trouxe, mas não é nada caro", disse ele rapidamente. "Peguei no mercado da esquina. O vendedor disse que era bom para risoto." Clara riu. "Como sabia que eu ia fazer risoto?" "Não sabia, mas arrisquei que seria algo italiano, já que você mencionou que gosta de cozinhar com o que tem em casa. E italiana é a culinária mais versátil para improvisar." Impressionante dedução. Subiram até o apartamento de Clara e ela observou Daniel dar uma olhada discreta ao redor. Se ele ficou surpreso com o tamanho do lugar, não demonstrou. "É aconchegante", disse ele sinceramente. "É pequeno", corrigiu Clara. "Aconchegante", insistiu Daniel. "Tem personalidade. Gosto das suas plantas." Clara olhou para as várias plantas espalhadas pela sala. "Herdei o amor por plantas da Dona Eulália. Falando nela, vai me apresentar algum dia?" "Talvez, se você passar no teste de hoje." "Que teste?" Clara sorriu misteriosamente. "Vai descobrir." Na cozinha, Daniel se ofereceu para ajudar, e Clara descobriu que ele realmente sabia cozinhar. Não apenas saber, ele era bom. "Onde aprendeu isso?" perguntou Clara, observando-o cortar cebolas com técnica profissional. "Minha avó. Ela insistia que todos os netos aprendessem a cozinhar, independente de gênero ou situação financeira." Sábia mulher. Era. Ela dizia que comida feita com amor alimenta mais que qualquer restaurante caro. Enquanto cozinhavam juntos, Clara se surpreendeu com a naturalidade da situação. Daniel não parecia deslocado em sua cozinha minúscula. Pelo contrário, movia-se com uma facilidade que sugeria que estava confortável em espaços pequenos. "Posso te fazer uma pergunta?", disse Clara enquanto mexia o risoto. "Claro. Onde você mora?" Daniel pareceu ligeiramente desconfortável. "Tenho um apartamento no centro." "Como é?" "Grande demais para uma pessoa só", admitiu ele. 3 quartos, 2 suítes, sala de jantar que nunca uso. Por que não arruma um lugar menor?" "Boa pergunta. Acho que nunca pensei nisso. Sempre morei em lugares grandes." Clara acenou. "Deve ser estranho viver sozinho em tanto espaço." "É. Às vezes fico dias inteiros sem entrar em certos cômodos." "Isso é triste." Daniel parou de mexer o molho e a olhou. "É mesmo. Nunca pensei nisso dessa forma, mas é triste. Bem-vindo ao meu mundo de filosofia de apartamento pequeno. Cada metro quadrado tem um propósito." Daniel riu. "Gosto dessa filosofia." Quando terminaram de cozinhar, se sentaram no chão da sala com os pratos, usando a mesa de centro como mesa de jantar. Daniel provou o risoto e fechou os olhos. "Isso está incrível, Clara." "Mesmo? Melhor que qualquer restaurante em que já comi." "Agora você está exagerando." "Não estou. Tem algo especial em comida feita em casa." Minha avó estava certa. Abriram o vinho e a conversa fluiu naturalmente. Daniel contou sobre sua infância, sobre a pressão de crescer em uma família rica, sobre sua decisão de estudar no exterior contra a vontade do pai. "Deve ter sido difícil", disse Clara. "Foi, mas também foi libertador. Pela primeira vez na vida fui apenas Daniel, não Daniel Carvalho, herdeiro." "E como foi isso?" "Assustador no início. Eu não sabia quem era sem o sobrenome. Mas aos poucos descobri que gostava da pessoa que era, quando ninguém esperava nada de mim." Clara o estudou.
É por isso que gosta de trabalhar na oficina? Exatamente. Lá sou apenas um mecânico que sabe consertar carros. As pessoas me tratam como qualquer outra pessoa. E é assim que quer ser tratado? É, especialmente por você. Clara sentiu um calorzinho no peito. Daniel, posso te contar uma coisa? Claro. Ontem, quando descobri sobre sua situação financeira, fiquei assustada. Não apenas pela diferença de dinheiro, mas pela possibilidade de que você não fosse a pessoa que eu achei que era. E agora? Agora acho que você é exatamente a pessoa que achei que era, apenas com mais complicações. Daniel riu. Gosto de como você coloca as coisas. É minha especialidade. Conversaram até tarde, e Clara se surpreendeu com como era fácil falar com Daniel. Ele fazia perguntas inteligentes, compartilhava histórias engraçadas e demonstrava interesse genuíno em sua vida e opiniões. Clara, disse Daniel quando eram quase 11 da noite. Sim, obrigado por esta noite. Faz tempo que não me sinto tão normal. Normal é bom. Normal é ótimo. Daniel se preparou para ir embora, e Clara o acompanhou até a porta. Clara, sim? Posso te ver de novo? Fora do trabalho, quero dizer. Clara sorriu. Gostaria disso. Amanhã é sábado. Que tal um programa comum de sábado? Que tipo de programa comum? Não sei. O que pessoas comuns fazem aos sábados? Clara riu da pergunta genuinamente desconcertada de Daniel. Bem, pessoas comuns vão ao mercado, lavam roupa, assistem filme. Mercado parece interessante, disse Daniel com curiosidade genuína. Você nunca foi a um mercado comum? Clara perguntou, incrédula. Daniel pareceu envergonhado. Sempre tive pessoas que fazem as compras para mim. Então está decidido. Amanhã vamos ao mercado. Mas você vai ter que andar, carregar sacolas e lidar com filas. Parece uma aventura. É, especialmente no sábado de manhã. Daniel beijou sua testa suavemente antes de ir embora. Um gesto tão natural que fez o coração de Clara acelerar. Boa noite, Clara. Boa noite, Daniel. Faça uma targens. No sábado de manhã, Clara acordou com uma mensagem de Daniel. Que horas nos encontramos para minha primeira aventura em mercado comum? Ela sorriu e respondeu. 9 horas na porta do prédio. E vista roupas confortáveis. Daniel chegou pontualmente às 9, usando tênis, jeans e uma camiseta, parecendo mais animado que uma criança indo ao parque de diversões. Pronto para a experiência completa? Perguntou Clara. Nasceu pronto. Caminharam até o mercado do bairro, e Clara observou Daniel olhar ao redor com fascínio. Era um mercado comum, nada sofisticado, mas com produtos frescos e preços justos. Primeira regra do mercado, disse Clara pegando um carrinho. Sempre pegue um carrinho, mesmo que ache que não vai comprar muito. Por quê? Porque você sempre compra mais do que planeja. Clara o guiou pelos corredores, explicando como escolher frutas maduras, identificar verduras frescas e por que valia a pena comparar preços. Isso é como um curso de sobrevivência urbana, disse Daniel, genuinamente fascinado. É exatamente isso. Como você nunca aprendeu essas coisas? Sempre tive funcionários para isso. Nunca precisei aprender. Bem, hoje você aprende. Durante as compras, Daniel fez descobertas surpreendentes sobre códigos de barras, promoções e a arte de encontrar produtos em oferta. Clara se divertiu vendo sua empolgação com coisas tão simples. Clara, disse ele no corredor de cereais, posso te perguntar algo? Claro. Como você faz orçamento? Como sabe quanto pode gastar? Clara explicou pacientemente sobre planejamento financeiro mensal, e Daniel ouviu com atenção, como se estivesse aprendendo sobre um mundo completamente novo. Nunca pensei sobre ter que escolher entre uma coisa e outra por causa de dinheiro, admitiu ele. É uma realidade para a maioria das pessoas. Terminaram as compras e foram para um pequeno café que Clara frequentava. Sentaram-se em uma mesa simples, e Daniel pareceu completamente à vontade. Esta manhã foi uma das mais interessantes que tive em anos, disse ele sinceramente. Você realmente acha isso interessante, não apenas exótico? Realmente interessante. E Clara, sim, gosto da pessoa que sou quando estou com você. Que pessoa é essa? Alguém que pode aprender coisas novas e ser útil de forma simples. Algumas semanas depois, Daniel fez um convite que deixou Clara nervosa. Minha família está dando um jantar domingo. Gostaria que você viesse comigo. Conhecer sua família? Clara sentiu um frio na barriga. Só se você quiser. Sei que é um passo grande. Clara hesitou.
Era tentador, mas também assustador. Daniel, não sei se estou pronta para isso. Por quê? Porque conhecer a família é significativo e porque provavelmente vou ser a única pessoa lá que não tem dinheiro. Daniel se aproximou dela. Clara, se você for, vai ser porque eu quero que conheça as pessoas importantes na minha vida. Depois de muito pensar e conversar com Dona Eulália, Clara decidiu aceitar. Mas com algumas condições, disse ela. Quais? Primeira, quero saber exatamente o que esperar. Segunda, se alguém for desrespeitoso comigo, nós vamos embora. Terceira, você me apresenta como sua namorada, não como sua funcionária. Concordo com tudo, disse Daniel sorrindo. E gosto de como namorada soa. O jantar foi surpreendentemente acolhedor. A família de Daniel, seus pais Helena e Roberto, seu irmão João com a esposa Carla e os filhos, e principalmente sua avó Conceição, a receberam com carinho genuíno. Helena, que também era arquiteta, se empolgou conversando sobre sustentabilidade. Roberto fez perguntas inteligentes sobre seus projetos. E Dona Conceição, após estudá-la com olhos perspicazes, declarou: bonita, educada, e vejo inteligência nos seus olhos. Boa escolha, Daniel. Durante o jantar, Clara se sentiu genuinamente aceita. A família tratava ela como uma pessoa normal, não como uma curiosidade ou ameaça. Eles me trataram como uma pessoa normal, disse Clara mais tarde, quando Daniel a levou para ver o jardim. Eu sabia que iam gostar de você. No jardim, Daniel parou e se virou para ela. Clara, sinto que você é a primeira pessoa que me vê completamente e gosta do que vê mesmo assim. Daniel, sei que é cedo, mas acho que estou me apaixonando por você. Clara olhou nos olhos dele e viu sinceridade absoluta. Acho que também estou me apaixonando por você, e isso me apavora. Por quê? Porque nunca me senti assim antes. Daniel se inclinou e pela primeira vez beijou Clara nos lábios. Foi um beijo suave, carinhoso, cheio de promessas. Esse foi um bom primeiro beijo, disse ela quando se separaram, e espero que seja o primeiro de muitos. Segunda-feira trouxe complicações. Clara chegou ao escritório para encontrar uma mulher deslumbrante esperando em sua sala. Você deve ser Clara, disse a mulher com um sorriso frio. Sou Isabela Moreira, noiva do Daniel. Clara sentiu como se tivesse levado um soco. Noiva? Bem, ainda não oficialmente, mas estamos juntos há 2 anos e nossas famílias sempre souberam que acabaríamos casados. Isabela explicou que Daniel tinha o hábito de salvar mulheres jovens, mas sempre voltava para pessoas do seu nível social. Confusa e magoada, Clara confrontou Daniel, que negou veementemente qualquer noivado com Isabela. Nunca fomos noivos. Namoramos por alguns meses há 2 anos, mas terminei porque percebi que ela estava interessada no meu sobrenome, não em mim. Ela disse que você tem o hábito de salvar mulheres jovens. Daniel pareceu chocado. Clara, isso não é verdade. Você é a primeira pessoa que me interessei desde que terminei com ela. Apesar da explicação de Daniel, Clara ficou abalada. As coisas se complicaram ainda mais quando surgiram rumores no escritório sobre seu relacionamento, criando tensões profissionais. Depois de semanas de turbulência, Clara e Daniel tiveram uma conversa séria. Clara, não posso prometer que será fácil, disse Daniel, mas posso prometer que vou lutar por nós. E se as complicações forem grandes demais? Então enfrentamos juntos. Clara olhou para ele, vendo determinação em seus olhos. Daniel, eu te amo, disse ela finalmente, mas preciso que entenda, se ficarmos juntos, tem que ser como iguais. Não quero ser seu projeto de caridade. Você nunca foi projeto de caridade. Você é a mulher por quem me apaixonei. Então vamos tentar, disse Clara, mas do nosso jeito. Meses depois, Clara e Daniel haviam encontrado seu ritmo. Trabalhavam juntos em projetos inovadores de arquitetura sustentável, com Clara liderando a parte técnica e Daniel cuidando dos aspectos empresariais. Um dia, Clara teve uma ideia. Daniel, e se abrirmos nossa própria empresa? Nossa própria empresa? Sim, parceiros de verdade. E quero que tenha um programa de bolsas para jovens arquitetos de baixa renda. Daniel sorriu. É por isso que te amo. Só por isso? Entre outras 1000 razões. A empresa Verde em Carvalho Arquitetura Sustentável se tornou um sucesso. Em 1 ano, tinham completado vários projetos importantes e ganhado reconhecimento internacional.
Em uma tarde qualquer no escritório, Daniel entrou na sala de Clara com uma expressão nervosa. Clara, tem uma coisa que quero te mostrar. Ele ligou o laptop e mostrou um artigo internacional sobre como seus projetos estavam revolucionando a arquitetura sustentável mundial. Clara, você mudou a forma como o mundo pensa sobre construção sustentável. Ela estava ainda processando a informação quando Daniel se ajoelhou ao lado da mesa, tirando uma pequena caixa do bolso. Clara Santos, você transformou minha vida de formas que nem imaginava serem possíveis. Você quer se casar comigo? Clara olhou para o anel simples e elegante, depois para o homem que havia consertado seu carro e mudado sua vida para sempre. Sim, disse ela, lágrimas nos olhos. Sim, quero me casar com você. Sabe o que é engraçado? Disse Clara depois, admirando o anel. Se meu Fusca não tivesse quebrado naquele dia, nada disso teria acontecido. Então devemos uma ao seu Fusca. Devemos. E Daniel? Sim, você ainda tem aquela oficina mecânica? Tenho. Por quê? Porque acho que deveríamos passar por lá depois. Agradecer ao local onde tudo começou. Daniel riu. E talvez ensinar você a trocar o óleo do carro? Vamos com calma. Mecânica pode esperar até depois do casamento. 2 anos depois, Clara e Daniel estavam no topo de um edifício que haviam projetado juntos, o primeiro complexo residencial completamente sustentável do país. Era dia do seu casamento, e eles haviam escolhido se casar no local que simbolizava tudo o que construíram juntos. A cerimônia foi simples, com família e amigos próximos. Dona Eulália foi madrinha de Clara, orgulhosa como se fosse sua própria neta. Vocês se lembram, disse ela em seu discurso, que eu disse que sabia que vocês dariam certo? Vocês se olhavam como se tivessem encontrado algo que nem sabiam que estavam procurando. Durante a festa, Clara e Daniel dançaram sob as estrelas no terraço do prédio sustentável que haviam criado. Sem arrependimentos? Perguntou Daniel. Nenhum, disse Clara, exceto talvez não ter aprendido a consertar carros ainda. Temos a vida toda para isso. Temos mesmo. Clara olhou ao redor, para os amigos dançando, para Dona Eulália conversando animadamente com os pais de Daniel, para o prédio sustentável que brilhava suavemente na noite, e sorriu. Havia começado com um Fusca quebrado e um estranho gentil que se ofereceu para ajudar. Estava se tornando uma vida inteira de amor, parceria e realizações que ela jamais imaginara possíveis. Daniel, sim, obrigada por ter parado para ajudar uma estranha com problemas no carro. Obrigado por ter aceitado a ajuda de um estranho, sempre. E assim, Clara Santos e Daniel Carvalho começaram sua vida de casados, sabendo que haviam encontrado não apenas o amor, mas também o parceiro perfeito para todos os projetos e aventuras que estavam por vir. Porque às vezes, as melhores histórias de amor começam com as situações mais simples e terminam mudando o mundo. Fancy na pertinência. A história de Clara e Daniel prova que o amor verdadeiro pode florescer entre pessoas de mundos diferentes, quando há respeito mútuo, honestidade e a